Hoje eu gostaria de estudar com vocês um pouco sobre gênero literário. O que é um gênero literário, né? É uma expressão própria de cada livro, né? Alan Shockel, grande estudioso, biblista, ele escrevia assim: o que é um gênero literário? É o procedimento de expressão próprio dos homens de uma determinada época e de um determinado país ou contexto cultural, para manifestar seus pensamentos e sentimentos. Então, expressão de homens de uma determinada época, de um determinado contexto cultural ou histórico, para manifestar seus pensamentos e sentimentos. Então, o Alan Shockel e outros estudiosos, como Gungel, tentaram traçar quais são as linhas próprias de um gênero literário. E elencaram que um gênero literário precisa ter uma estrutura com fórmulas ou forma linguística, né? Que precisa ter uma atmosfera, um modo de pensar, e, por fim, que deve pertencer a um determinado contexto cultural, né? Aquela expressão clássica, Sintesinleben, do alemão, né? Que seria o contexto onde a obra é desenvolvida. Daí que surge aquela famosa frase de Schöckel: quem quer compreender um gênero literário antigo, primeiro tem que perguntar onde foi que esse gênero teve a sua raiz. Então eu olho para um texto e pergunto: onde é que eu estou agora? O que eu estou lendo? Um filme, por exemplo, como um livro, né? Dentro daquele gênero literário é que eu preciso saber se tem contradição ou não tem contradição. Não é chato quando você está vendo um filme, por exemplo, de ficção, e aí aparece um chatão que diz assim: ah, isso é mentira. Como que é mentira? Hã? Estava vendo um filme uma vez que tinha dragões, e alguém apareceu e falou: ah, dragão não existe. Mas claro que existe. Olha aí. O dragão está aí. Por quê? Eu estava brincando com aquela pessoa para dizer que dentro das características do gênero que eu estava lendo, do gênero literário, o dragão existia. E não era contraditório. Agora, a pessoa que estava fazendo uma interpretação diferente, buscando história dentro de um conto, dentro de uma obra de ficção. Então, a primeira coisa é se perguntar: o que eu tenho aqui na frente? Ah, isso aqui são narrações hiperbólicas. Ah, isso aqui é uma reflexão teológica, como o relato de Gênesis, por exemplo, sobre a criação do mundo, sobre o pecado. Quem escreveu Gênesis 3, sobre a queda, não estava assistindo e nem filmando o que aconteceu no Jardim do Éden. Ele está, muitos anos depois, milhares de anos depois, refletindo e tentando entender, inspirado por Deus, como foi que o homem chegou ao pecado. E aí, dentro de um gênero, né, de metáforas, próximo do mito, com a sua beleza peculiar. Então, eu preciso sempre me perguntar onde é que eu estou. Né? Eu gosto de dizer para os alunos que entrar em um texto sem conhecer o seu gênero seria como trafegar no escuro com um carro sem farol. Eu gosto de usar essa frase. É isso, né? É trafegar no escuro com um carro sem farol. Não vai entender nada. E pior, vai entender muita coisa errada. Vai tirar a história de onde não tem. Vai sucumbir dados históricos onde tem. Né? Então você vê, por exemplo, a pessoa pega um relato como esse de Juízes, capítulo 15, e que conta que Sansão, chateado com seu sogro, porque ele roubou a esposa prometida, vai lá e captura 300 raposas, amarra as raposas uma na outra e coloca fogo, né, na cauda delas e espalha na lavoura e queima toda a lavoura dos filisteus. Né? Para quem é fundamentalista, eu gosto de convidar a fazer essa experiência, tentar capturar aí 300 raposas e fazer essa experiência louca. Claro que é um gênero da saga que quer nos fazer rir, mas compreender a mensagem.
Deus é maior. Deus é maior. Deus pode. Eu busco o que está por trás, a mensagem. Mas esse método que eu fiz agora, eu não posso aplicar de repente ao evangelho. Tem alguns hereges aí que dizem, por exemplo, a ressurreição é só um jeito de contar. Já teve estudiosos dizendo, Jesus, na verdade, ressuscitou na fé do povo, não foi uma ressurreição realmente histórica. Aí ficou difícil. Aí não dá para aceitar isso. Porque a nossa fé precisa daquele túmulo vazio. É aí que está a nossa raiz. É aí que está a nossa âncora. Aquele túmulo precisa estar vazio. Então, o túmulo vazio, um Cristo que ressuscitou, é uma verdade incontestável. Diferente, por exemplo, de Sansão, diferente, por exemplo, da narração inicial do livro de Jó. Né? Dali também todos os problemas que advêm, que pega aquela narração de um Jó que conversa com de um Deus que conversa com Satã, que faz uma aposta sobre Jó, e não vê o que está por trás daquele belo livro, que aí teria que ter um curso à parte só para desenvolver, mas adianto que não é o mesmo contexto, não é o mesmo conceito de Satã que nós temos hoje em dia, que a Bíblia, que a catequese tem hoje em dia, é outro, né? Um Satã é apenas um adversário, mas tantas conclusões advêm dali, porque as pessoas tomam como relato histórico. Então, Deus conversa com Satã, Deus faz aposta. Então, Satã só pode agir se Deus deixar. Calma, eita. Tantas verdades falaciosas aqui, que não são verdades, né? Que de fato são incompreensões. Por quê? Porque não respeitou o gênero literário. Né? Então, Deus, quando se revela a nós, ele se revela por palavras. E o autor colocou por palavra. A gente vai precisar respeitar o gênero para descobrir realmente qual é a mensagem. Então, quais são os gêneros que tem na Bíblia? Tem história, tem novela. Tobias, por exemplo, é uma novela. Tem poesia, tem salmos, tem sagas, tem epopeias. Tem o próprio evangelho. O evangelho é um gênero literário. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele disse assim, Evangelho de Jesus Cristo, e começou a sua narração. Então, ele foi que cunhou esse termo, evangelho, como um jeito de contar a história de Jesus e revelar a sua mensagem. E por fim, nós temos o Apocalipse, que é um gênero. A gente só pensa no livro, mas a apocalíptica é um gênero literário, que já existia no Antigo Testamento, que tem muito no livro de Daniel, que tem muito no livro de Ezequiel e até no livro de Isaías. Então é isso, a gente precisa respeitar a palavra encarnada. Né? A palavra encarnada no seu contexto, no seu modo de expressar. Isso aí é conhecer o gênero e respeitar a encarnação do verbo e a encarnação da sua mensagem.